Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Jonathan Souza e vamos trazer o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Começar com Raul Plasma, ídolo histórico do Cruzeiro, foi um dos maiores goleiros da história do clube e foi perguntado sobre para quem vai torcer nas oitavas da Libertadores. Polêmica em cima de polêmica. Vou trazer no detalhe para vocês daqui a pouquinho. Tem muita notícia sobre o Mercadão da Bola também e trazer também saídas do Cruzeiro que vai acontecer uma lista de dispensa. Beleza? Antes aquele pedido de sempre para fortalecer e ajudar aqui o nosso trabalho, você deixar o likezão já desde o início, o like ajuda e contribui demais com o nosso trabalho. Então você que gosta aqui das notícias, das informações, todo dia que a gente posta aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, dá o likezão aí, deixa um comentário também de apoio, né? Ou se tiver um feedback, pode deixar o seu comentário aí que a gente vai estar, na medida do possível, respondendo aos feedbacks, também aos apoios. Muito obrigado mesmo, de coração a turma que vem ajudando. Clica também no botãozinho de hypar, também se você tiver hype disponível, e se hypar, comenta que você hypou. Tô deixando um hype aqui para ajudar o canal, para fortalecer seu trabalho. Aqui é de cruzeirense para cruzeirense, tá certo? Se hypar, né, se for gastar um dos seus 3 hypes que você tem por semana aqui no canal, por gentileza, comenta aí para eu lá tá te respondendo, tá deixando um comentário também, te agradecendo. Beleza? Se não tiver o hype, é só comentar hype aqui embaixo, HYPE. Vou saber que você não tinha o hype, mas queria ajudar o meu trabalho. Beleza? E também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Aparece também no canto aqui, ó, da tela, aparece de vez em quando. Pela televisão, na Smart TV também aparece um QR Code aqui. É só você estar acessando aí pelo seu celular, tá certo? Mas você comprando no Mercado Livre ou na Shopee, compra que é através do canal, você vai ter desconto, alguns produtos chegando a 60% de desconto, tá certo? E você não pode perder essa promoção imperdível, tá certo? Tamo junto, confere aí, Mercado Livre, Shopee, link na descrição. Vamos trazer o giro de informações do Cruzeiro, começar com essa história do Raul Plasma aí. Já vou trazer de cara essa informação aí, sem emblomação, tá na tela pra vocês aí. Tá aqui no Liberta Depre, mas é o vídeo gravado pelo Lancenet. Ídolo do Cruzeiro e Flamengo, ex-goleiro Raul Plasma, revela para quem torce na Libertadores. Ele falou no abre aspas, eu sou Flamengo, não dá para torcer para clube que tem dono. É estranho, o dono quer ganhar títulos apenas? É uma pergunta que ele fez. Não, ele quer ganhar dinheiro, fecha aspas, palavras do Raul Plasma. E tem um vídeo, eu vou trazer na íntegra para vocês aqui o que falou o ex-goleiro do Cruzeiro. Simbora? Vamos lá. Eu sou Flamengo, então, claro, eu sou o Flamengo ganhar, independentemente disso, não dá para torcer para, pelo menos eu penso assim, não dá para torcer para clube que tem dono. Estranho? Né? Clube que tem dono, o dono quer o quê? Ganhar título? Só não, ele quer ganhar dinheiro, né? Claro, se eu for comprar um clube, eu quero faturar. Se der para ser campeão, tudo bem. Também não é crítica, é comentário para o pessoal acordar. E também se a torcida lá reclamar, ele vai ficar na sua boca. Eu faço o que eu quiser, eu sou dono do clube. Você vai fazer o quê? Vai protestar lá, você vai, não, aqui não entra, não, chama a polícia. Então, até nisso o futebol mudou. Não tinha dono. Teve uma coisa, só para... É que as pessoas eles querem deletar porque eles não querem pensar nisso. Se o Flamengo, por exemplo, o Flamengo não tem dono, né? Se o Flamengo vender para alguém, vai pagar para quem? Se o Flamengo não tem dono. Para quem que se paga? Sim. O Flamengo vale trilhões. Já falo sobre isso. Eu quero comprar o Flamengo. Se paga para quem? O Flamengo não tem dono. Como é que você compra o Flamengo? Sim. Então, é muito estranho, sim, cara. Sim. Mas foi lá em Brasília que fizeram isso. E aí é briga de cachorro desse tamanho. Raul, muito obrigado, viu? Todo sucesso pra você. Muito obrigado pela atenção, tá bom? Tá aí o Raul Plasma. E quando você compra um clube, o dinheiro vai para a dívida do clube. O dinheiro vai, como aconteceu no Bahia, aconteceu em outros clubes também, Botafogo. Aquele dinheiro que entra no clube, ou vai para o investimento no próprio clube,
né? Não vai pro bolso do associado, ou pro bolso do torcedor, ou pro bolso do presidente. Vai pro bolso do próprio clube para pagar. Quando você vende um clube, é porque tá desesperado já. O clube já chegou ao ponto de estar desesperado. Não faz sentido nenhum, por exemplo, o Flamengo virar SAF. Porque o Flamengo tem as contas em dia, paga salário em dia, consegue fazer contratações. Não faz sentido nenhum. Mas o Flamengo tem um dono, sim. Durante 4 anos é um presidente que está lá e aquele cara manda no clube. Ele faz o que quiser. Né? O dinheiro não passa pelo torcedor. Na verdade, o torcedor banca muitas das vezes o clube também. Né? Mas o dinheiro passa assim na mão do presidente, que se ele tiver responsabilidade ou não, se tiver, ele vai gerir muito bem aquilo ali e vai fazer a máquina funcionar, né? Mas ele que faz a contratação, ele que faz muitas coisas ali. Tá na mão dele durante aquele período. Alguns clubes são 3 anos, alguns clubes são 4. Depois vai trocar o presidente. Mas fica muitas das vezes na mão da associação, não na mão do torcedor. Fala que o clube não tem dono? Tem sim. Quem vota, quem decide é a associação. Torcedor não tem voz em votação, muitas das vezes. Eu não vejo qual eleição do Flamengo que o torcedor, né, vamos dizer lá, os 40 milhões foi lá votar para decidir quem vai ser o presidente do Flamengo. Eu nunca vi. Tem isso? Se tiver, alguém me atualiza aí porque eu não tô sabendo. Mas, né, e nem sei se é 40 milhões, eu só chutei porque muita gente fala isso, mas eu acredito que não seja 40 milhões também, né? Isso aí é muito um exagero, né? Mas tem a maior torcida do futebol brasileiro. Mas eu tenho pra mim que o Raul Plasma tá bravo com o Cruzeiro pelas circunstâncias que aconteceu recente, cara. São coisas que aconteceram. Eu vou trazer na tela pra vocês aí. Olha aí. Tá na tela a matéria do Globo Esporte de 6 anos atrás, ó. Ídolo do clube, Raul Plasma é desligado do Cruzeiro. Não tiveram sensibilidade, fecha aspas aqui, pro ex-funcionário do Cruzeiro. Segundo um dos maiores jogadores da história da Raposa, nenhum representante do conselho gestor o procurou e ele revelou que recebia R$12 mil mensais mais auxílio moradia e deixa o clube com salário, férias e 13º atrasado. Será que essa raiva, esse ranço do Cruzeiro não partiu daqui? Porque antes desse período que ele trabalhava no Cruzeiro, eu nunca vi o Raul Plasma falar mal do Cruzeiro, né? Alguém aí de vocês já viu, antes desse período que ele foi demitido aqui, desligado? Você já viu alguma vez o Raul Plasma? Depois daqui, cara, não é a primeira vez que o Raul Plasma fala alguma coisa negativa do Cruzeiro. Não é essa questão de falar de dono, isso aí é pra atacar o Cruzeiro, né? É querer falar tipo assim... torcedor, não torça para o Cruzeiro, lá tem dono, não compensa, é tipo algo nesse sentido, entendeu? Ele falou que queria até alertar, né? E tá aqui, ó, Raul Plasma foi desligado em 2020, há 6 anos atrás, foi desligado do Cruzeiro, era um funcionário de marketing do Cruzeiro, né? Recebia 12 mil mais auxílio moradia. E aí foi desligado naquele período, o Cruzeiro estava tentando ali virar SAF ainda naquele período, né? Tinha acabado de cair para uma Série B, né? O Cruzeiro já começava o planejamento daqueles 3 anos de Série B, né? Mas já tinha um planejamento de virar SAF muito em breve. E aí o Cruzeiro começou a fazer uma limpa. Na época, quem estava na diretoria do Cruzeiro era o conselho de gestão, né? O Pedro Lourenço estava ali, tinha muitos representantes torcedores ali que estavam naquele meio ali daquela gestão, né? Mas acabou demitindo muitas pessoas e uma delas foi o Raul Plasma. Daqui para frente, daquela demissão de 2020 para frente, o Raul Plasma perdeu o carinho pelo Cruzeiro e começou toda hora que tinha oportunidade falar mal do Cruzeiro, né? Mas vou falar bem sinceridade para vocês, eu também ganhando 12 mil por mês, do Cruzeiro eu não falaria não, porque eu sou cruzeirense apaixonado, né? Foi um jogador, mas quem falou que ele era torcedor do Cruzeiro, né? Eu não sei se ele era torcedor, mas eu sou cruzeirense apaixonado. Se eu fosse demitido do Cruzeiro, jamais iria vir aqui e ficar chorando as mínguas pelo salário que eu recebia. Mas, se fosse uma empresa qualquer, ganhando 12 mil por mês, mais moradia, né, auxílio moradia, um trabalho que não faz muita coisa, né, gente? Vou ser bem sincero pra vocês, é mais andar pra lá e pra cá, né? Não o de agora, tá? Porque o de agora tem que trabalhar, porque o Pedrinho fica na cola. Mas o de antigamente, cara, naquela época que tinha gerente de piscina,
auxiliar de gerente de piscina e auxiliar do auxiliar de gerente de piscina, gerente de festa, gerente de churrasco, gerente não sei do que, gerente não sei, tinha 600 funcionários, 600 cabides de emprego lá no Cruzeiro e ganhando 12 conto por mês, até eu ficar chateado se fosse uma empresa qualquer me contratando pra ficar de boa ganhando 12 conto, né? Então, galera, realmente vem muito ranço, parte muito disso aí, né? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Tem muita notícia do Cruzeiro, eu vou trazer na tela pra vocês. Simbora? Vamos lá. E nação, importante, a diretoria do Cruzeiro realmente pensa na contratação de um volante nessa janela de transferência. No entanto, a tendência é que o maior de Minas não faça investimento alto para um reforço na posição. Então, tendência, informação do Samuel Venâncio, o Cruzeiro vai contratar, mas o Cruzeiro não vai trazer nenhum jogador de Pará, Belo Horizonte ou de buscar no aeroporto, nada nesse sentido. Pode até encontrar jogador nesse naipe, mas não vai ter um alto investimento e nem vai trazer um jogador, como é que eu vou dizer, um medalhão, um jogador experiente. O Cruzeiro pensa em fazer dinheiro com esse jogador. Então a tendência é que o Cruzeiro vá para o mercado para contratar um jogador na casa dos 20 a 25 anos, nessa média mais ou menos, jogador que possa dar retorno no futuro para o Cruzeiro, pensando a médio, longo prazo também ter um retorno, né? Então esse é o estudo do Cruzeiro, fazer o mercado, trazer um jogador barato e que no futuro possa dar retorno financeiro ao clube, tá certo? Então talvez pode esquecer Sousa, Ibarra, Gregory, esses nomes que já foram cogitados, porque são nomes mais fortes, né? São nomes de considerados jogadores que são estrelas no seu onde joga, né? E tem aí vencimentos altos e também custo alto, acima dos 8 milhões de euros, por exemplo, para você contratar. Gregory custa 10 milhões de euros, o Ibarra na casa dos 8 milhões de euros, o Sousa também na casa dos 8 milhões de euros. Então esse tipo de jogador a gente meio que tem que esquecer. Ou pode ser também uma jogada de marketing do Cruzeiro e quando vê esses caras estão chegando aí. Mas a tendência é que o Cruzeiro vá contratar, mas que vá gastar menos e contratar jogador que chegue para crescer no Cruzeiro, desenvolver no Cruzeiro e no futuro dar retorno. Não é isso? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. E falando desse senhor aqui, tá na tela aí o Pedro Lourenço. Eu vou trazer para vocês algumas compras que o Cruzeiro fez após a chegada do Pedro Lourenço e vocês vão entender. Tem muita crítica em cima do Pedro Lourenço, mas o Pedro Lourenço já pôs muita grana no Cruzeiro e eu vou trazer para vocês aí. E tá aqui no Cruzeiro status 8 das 10 contratações mais caras da história do Cruzeiro foram realizadas na era Pedrinho, na era Pedro Lourenço. Eu vou trazer no detalhe para vocês todas as contratações e das 10 mais caras da história, tá, galera? Não é recente, não. História, de todo o tempo mesmo que o Cruzeiro, desde quando o Cruzeiro foi criado até hoje, das 10 mais caras, 8 foi agora na mão do Pedro Lourenço, né? 3 delas, inclusive, aconteceram na atual temporada, em 2026. Olha para você ver então, a mais cara de todas foi o Gerson, que foi agora em 2026, 27 milhões de euros. A segunda maior da história do Cruzeiro foi Gabriel Peck, em 2026, 10 milhões,5 de euros. Foi agora também em 2026. A terceira mais cara da história foi Kenny Arroio, em 2025, foi 8,5 milhões de euros. A quarta maior da história foi o Wallace, 2024, foi 8 milhões de euros. A quinta maior da história foi Caio Jorge, foi em 2024, 7,2 milhões de euros. A sexta maior foi Fabrício Bruno, em 2024, 6,3 milhões de euros. A oitava maior foi Gabriel Rojas, em 2026, 5,250 milhões de euros. A nona maior foi em 2000, foi 5 milhões de euros. E a décima foi o Dedé, em 2013, 5 milhões de euros. E até recentemente, o Dedé, antes da era do
do Pedrinho, o Dedé e o Sorin eram as maiores compras da história do Cruzeiro. 5 milhões de euros. O Dedé foi comprado na casa dos 14 milhões de reais, eu lembro. E esse dinheiro nem partiu do Cruzeiro. Foi um conjunto de empresários que bancaram. O Cruzeiro tinha 10% apenas do passe do Dedé. 90% era de empresários que contrataram o Dedé e colocaram ele no Cruzeiro, né? O Sorin, confesso que eu não recordo como é que foi feita a compra dele, mas do 8 até o primeiro, do 8º até o primeiro, foi o Pedro Lourenço que fez a contratação. E olha lá se o Pedro Lourenço também não ajudou na contratação do Dedé e a do Sorin. Não vou afirmar para vocês não, mas pode ser até que tenha a ver também. E além disso, o Pedro Lourenço também trouxe a Arrascaeta, trouxe fugiu o nome agora, o Bruno Rodrigues, se eu não me engano, na primeira vez também, o Wellington Paulista. Teve tantos jogadores contratados pelo Pedro Lourenço que o Pedro não recebeu o dinheiro de volta, né? E tem muita gente que critica ainda o Pedro Lourenço. Para esse levantamento foram utilizados dados de transferências disponibilizados no Transfer Market, estando sujeito a correções, tá certo? Tá aí o Pedro Lourenço, né, que eu respeito demais. Eu quero deixar uma pergunta para vocês aí. Ele errou, mas acertou bastante também, tá certo? E muitas das vezes, jogadores aqui, me fala um aqui que você já tinha uma desconfiança desde o começo. Nenhum, né? Mas qual desses que depois que chegou no Cruzeiro você achou que não deu certo? Mas aí é aquela questão, né? Toda contratação, seja ela qual for, é uma aposta. Pode chegar, não se adaptar, pode ser até bom de bola, mas não se adaptou ao elenco, à cidade, ao local, e depois dá errado, né? Eu lembro muito da contratação do Gilberto. Quando contratou o Gilberto, todo torcedor cruzeirense elogiou, falou: caramba, o Gilberto fazia gol pra caramba no Bahia, né? Fazia muitos gols. Chegou no Cruzeiro, não arrumou nada. Não arrumou nada. O Wallace, o maior desarmador do futebol europeu, futebol italiano, jogador de Champions, né? E chegou no Cruzeiro, não arrumou nada. O Cruzeiro tá bancando ele lá no Vitória agora, pra você ter ideia, né? Então, qual desses jogadores aí você acha que deu muito certo? Qual que corresponde bem e qual que deu muito errado? Faz uma lista aí desses 10 jogadores, tá? Qual que você acha que deu muito certo? Qual que tá de boa, tá no nível ideal, e qual que deu muito errado? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Mas como eu falei, volto a repetir, errou o Pedrinho em algumas questões, não é só ele, né? Há um scout por trás disso, há uma análise por trás disso, e o Pedro Lourenço dá o aval final, né? Mas acontece de acontecer o erro. Tem muito jogador que nem tá aqui nessa lista, né? Matheus Henrique, Peralta, tantos outros, né, que foram contratados aí pelo Cruzeiro. O Christian não tá aqui, que foi contratado por ele também. Vidalba, Jonathan Jesus, tantos outros, Sinisterra, né? Tantos outros que foram contratados por ele, mas não tá nessa lista porque o custo não foi tão elevado. Matheus Pereira, né? E tantos outros, né? Matheus Pereira não foi contratado por ele, foi contratado pelo Ronaldo, mas ele que renovou o contrato e pagou uma fortuna, né? Foi mais de 5 milhões. Não sei por que o Matheus Pereira não entrou nessa lista, porque ele custou os 5 milhões de euros, tá? Ele custou esses 5 milhões, deveria estar aqui também nessa lista aqui de compras do Cruzeiro. E teve tantos outros, né? Tantos outros por aí, como Cássio e por aí. Vocês sabem a lista de jogadores que contratados pelo Pedrinho. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E nação, o Cruzeiro está em busca de um primeiro volante. Isso todo mundo já sabe, a gente trouxe agora há pouco essa informação. Mas o primeiro volante promissor e sem alto custo estava no Cruzeiro. E o Cruzeiro liberou esse jogador. É o Rian Guilherme. Quem lembra do Rian Guilherme teve até uma treta envolvendo ele e o Neymar, né? Um jogo que o Cruzeiro fez contra o Santos, né? E o Rian Guilherme saiu do Cruzeiro e foi cedido. O preço, se eu não me engano, foi 12 milhões de reais que o Cruzeiro vendeu o Rian Guilherme,
né? Ele era o primeiro volante ideal, e tanto que é primeiro volante, mas também jogava como segundo, sabia fazer a função de segundo volante ali, mas ele é um primeiro volante de origem, tá certo? Na posição natural dele, a posição de origem, ele é primeiro volante. Tava no Cruzeiro e o Cruzeiro o vendeu, né? E hoje o Cruzeiro tá numa luta atrás de um primeiro volante. Nesse período, talvez o Cruzeiro tinha um pensamento de o Wallace vai estar aqui e vai dar conta do recado. E não deu, né? Vamos vender o menino. E era um jogador promissor, um jogador pensando até mesmo em titularidade no futuro. Até porque tinha muita gente elogiando o Rian Guilherme. E acabou que saiu do Cruzeiro. Deixa aí a sua visão, hein? Seria um jogador ideal para ser esse reserva imediato aí do Lucas Romero. Ele jogou 6 jogos pelo Cruzeiro. Eu sei que não mostrou muita coisa, mas o jogador que vai chegar também não, tá? O Cruzeiro vai apostar em um jogador ainda. Não é nenhum jogador já pronto. O Cruzeiro vai apostar em alguém. E se vai apostar em alguém, por que não num jogador que já era elogiado aqui dentro do clube, não é isso? Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião, beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E nessa informação sobre Matheus Cunha, o JP falando aqui, ó, como trouxemos ontem, Matheus Cunha desembarcou em Porto Alegre nesta quarta-feira, dia 15. O goleiro já está na capital gaúcha para realizar exames médicos e assinatura de contrato de empréstimo com o Internacional até a metade do ano que vem, com a opção de compra. Espero muito que jogue e arrebente por lá, cara, que fecha o gol, só contra o Cruzeiro que não sei se o Cruzeiro colocou uma cláusula que ele não pode jogar contra o Cruzeiro, mas espero que arrebente, que jogue muita coisa por lá, fecha o gol do Inter para que o Inter compre de maneira definitiva. Além disso, há uma novidade na apuração: o Cruzeiro seguirá arcando com parte do salário, uma boa parte do salário durante esse período de empréstimo, tá certo? A informação com o Dan Abreu e o Antônio Oliveira da GZH, lá do Rio Grande do Sul. Tá certo? Então, informação do JP Machado. João Paulo aí trazendo essa informação. E é isso, galera. Tá aí, como eu falei, volto a repetir, Matheus Cunha, boa sorte pra você, arrebente, jogue muita coisa. Tá tendo uma crítica pesada mesmo dos torcedores do Internacional. A torcida não gostou da contratação. 100% da torcida tá pegando no pé da diretoria, mas o preparador de goleiros do Inter é amigo do Matheus Cunha e trabalhou com o Matheus Cunha no Flamengo. Foi ele que preparou ele na época que ele era titular lá no Flamengo. Então essa responsabilidade dessa contratação tá muito nas costas desse preparador de goleiro, que deu o aval e falou, pode trazer sem erro, que aqui eu dou o jeito aqui e vou recuperar o Matheus Cunha. Então, mesmo com 100% da torcida do Inter indo contra essa contratação, o Inter tá batendo aí, confiando muito na questão do preparador de goleiros que mandou contratar o Matheus Cunha. Mas tá aí, desejamos sorte, né? E você também deseja sorte aqui embaixo nos comentários, por favor, galera. Deseja mal pro cara não, porque o cara tem que ser comprado pelo Inter, gente. Então vamos lá, vai nos comentários aí, deseje sorte, vamos passar energias positivas aí pra esse goleiro. Não vai jogar contra o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro deve ter colocado uma cláusula, então que feche o gol do Internacional lá e ajude e contribui para que depois no final o Inter compre de maneira definitiva. Se não, meio do ano que vem tá de volta, tem contrato até o final de 2028, né? Então, ô Inter, vamos comprar o cara aí, vamos fechar o contrato. Espero que dê muito certo por lá. Não é isso, galera? Ó, tamo junto. Ó, e só pra confirmar aqui, ó, confirmar pra vocês que o Rian Guilherme é primeiro volante. Joguei no Google aqui agora, ó, também fiquei com essa dúvida lá, ó. Rian Guilherme é um volante de origem, sendo classificado principalmente como primeiro volante, com boa estatura e força física. Ele tá aí, ó, primeiro volante, né? Não precisa mais dúvida nenhuma. Primeiro volante, o Rian Guilherme. Certinho? É isso, galera. Obrigado a você que ajudou, que contribuiu com mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer. Tamo junto. Deixa o like pra ajudar a gente. Nossa meta aqui embaixo, ó, 700 likes. Quem puder ajudar, quem puder curtir aí, bater essa meta. Também clica no botãozinho de hypar, se você tiver hype disponível. E se hypar, comenta aqui embaixo que você hypou. Tô deixando hype pra fortalecer, pra ajudar o canal. Aqui é de cruzeirense pra cruzeirense. Eu vou também deixando um comentário te agradecendo. Se não tiver o hype, comenta hype aqui embaixo. HYPE. Vou saber que você não
tinha hype, mas queria ajudar. E também aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre e Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Produto chegando a 60% de desconto. Não perde não. Beleza? Tamo junto, deixa o like, clica no hypar, comenta bastante, inscreva-se. Até uma próxima, se Deus quiser. Fui!